volto aqui para adicionar. Então, recomeçando, né? O Fernandes deve ter falado para vocês sobre alguns mecanismos de ação de parede, de RNA e de DNA. E aí eu vou falar os outros que ainda tem, certo? A gente tem esse mecanismo de ação que é sobre o metabolismo do ácido fólico. O ácido fólico nada mais, nada menos é a vitamina B9, que é o que o livro chama de PABA. Ele é um inibidor competitivo e ele é um inibidor de enzima. Então, toda vida que falar alguma coisa sobre enzima, mecanismo de resistência à enzima, geralmente vai estar associado com a resistência do PABA, desse tipo de antibiótico que age no ácido fólico, certo? E aí, todos dessa classe, eles têm essa nomenclatura aqui de sulfa. Então, toda vida que for sulfonamida, sulmetazol, vai ser dessa classe dos PABAs, tá? E aí, vocês já devem ter visto, no S1, no S2, que B9, né, o ácido fólico, é muito importante na gestação. Então, eu não posso dar esse tipo de antibiótico em gestantes, é totalmente contraindicado, porque como ele age no metabolismo do ácido fólico, eu também vou prejudiciar a formação do feto. Outra classe de antibióticos que tem são os que agem na membrana plasmática, tá? Só que os que agem na membrana plasmática têm uma toxicidade maior, por quê? Porque eles vão agir nas nossas células também, já que as nossas células têm membrana plasmática, certo? E aí eu coloquei aqui que eles se ligam no lipídio A, mas isso aqui vocês não precisam decorar, porque a nossa membrana é fosfolipídica, né? Então, se ele vai agir em alguma coisa, vai ser no lipídio, certo? E aí ele atua como detergente, justamente porque ele age no lipídio, né? Então ele dissolve esse lipídio aqui, e aí ele rompe a membrana. E aí o que é que vocês têm que lembrar? Os que o Fernandes falou anteriormente, os que agem na parede, eles vão estar mais associados a gram-positivos. Por quê? Porque a parede do gram-positivo ela é mais externa, certo? Tanto que tem uma classe que chama glicopeptídeo, né? E aí eu sempre tinha muita dificuldade de diferenciar glicopeptídeo de aminoglicosídeo. Na minha cabeça eu sempre confundia. E aí o glicopeptídeo, a gente vai lembrar que é na parede, justamente porque o nome da parede é peptídeo glicano. Então ele só pegou o nome da parede e virou ao contrário, né? Então, quando eu falo de gram-positiva, eu vou usar geralmente os que agem na parede, que é a penicilina, a vancomicina e por aí vai. Já nesse caso aqui, que agem na membrana plasmática, eles foram criados justamente para as bactérias que os que agem na parede não conseguem dar conta. Por quê? Porque a parede deles vai estar mais interna, vai ter uma membrana recobrindo essa parede. Então, eu preciso desfazer essa membrana para conseguir entrar no antibiótico, para conseguir entrar na bactéria, certo? Então, são para bactérias que têm a parede gram-negativa. E o que é que vocês precisam saber daqui, né? Vocês precisam saber que o único que é para bactérias é a polimixina, certo? E os outros ela não vai cobrar de vocês, a anfotericina e o cetaconazol, porque são antifúngicos, né? E a aula é antimicrobianos. Mas, para vocês eliminarem algumas opções nas questões, tudo que terminar em nazol é difúngico. Então, cetaconazol, flutonazol, alguns assim, tudo que terminar em nazol é antifúngico. Então, vocês já excluem. E os efeitos colaterais, ela disse que não ia cobrar isso daqui, mas eu vou falar só por cima para vocês saberem que os beta-lactâmicos, né, os que agem na parede, eles têm mais reações alérgicas. Oi. Só um instante, poderia, eu não, tu falou um pouco rápido, eu não peguei a questão da bactéria gram-negativa, a informação que você passou. Vamos lá. A bactéria gram-positiva, ela tem uma parede mais externa, a parede celular dela é mais externa. E aí vocês viram na outra aula que tem alguns antibióticos que agem na parede. Então, faz mais sentido eu usar esses antibióticos que agem na parede nela, por quê? Porque a parede dela já é externa, não é isso? E aí, as bactérias gram-negativas, elas têm a parede dela mais interna. Tem uma membrana que recobre essa parede, que é a membrana externa. E aí, para esse tipo de bactéria, que é a gram-negativa, eu tenho que usar antibióticos que agem na membrana plasmática. Por quê? Porque eu vou desfazer essa membrana e aí, com isso, eu já consigo matar a bactéria, certo? Já as gram-positivas, eu não tenho essa membrana. A membrana plasmática dela fica atrás da parede. Então, é melhor eu usar um antibiótico que age na parede, nas gram-positivas, e usar um antibiótico que age na membrana plasmática nas gram-negativas, certo? Aí vocês podem usar isso aqui para lembrar que, primeiro, surgiram os beta-lactâmicos, né? Que a penicilina foi o primeiro antibiótico descoberto. E aí, a penicilina, ela serviu para um tipo de bactéria, que foram as gram-positivas. Só que aí as gram-negativas não funcionavam tão bem nelas. Por quê? Porque eu tenho uma membrana cobrindo essa parede. E aí surgiram as outras classes, né? Os outros mecanismos de ação, que é justamente esse aqui, o da membrana plasmática. Se eu agir nessa membrana que recobre, eu já consigo destruir a bactéria. Entendeu?
Entendi. Obrigada. De nada. E aí, a questão das reações alérgicas, né? Ela falou para vocês que a gente tem reação de hipersensibilidade imediata e hipersensibilidade tardia. A imediata é quando você aplicou o medicamento, né? Administrou o medicamento, e em poucos minutos e horas a pessoa já começou a ter coceira, começou a ter uma reação alérgica, não conseguir respirar muito bem. E aí, isso é uma reação que você tem que ficar ligado, porque a pessoa pode fechar a via aérea. Então, é uma reação que limita a sua prescrição, porque se você der esse medicamento para ela, ela pode morrer. Já a reação de hipersensibilidade tardia é uma reação alérgica que não é tão grave, já é no final da administração do medicamento, lá pelo 5º, 7º dia, e não traz tanto problema, certo? Então não limita tanto a sua prescrição, porque vocês vão ver mais na frente que tem alguns antibióticos que são padrão ouro no tratamento de algumas doenças. Então você tem que administrar o medicamento mesmo que ele tenha um efeito colateral na pessoa, certo? E aí os outros efeitos colaterais são mais relacionados à nossa microbiota, né? Como a gente vai tomar antibiótico, a gente acaba também destruindo as bactérias da nossa microbiota. Então, a gente vai ter problemas digestivos, náusea, indigestão e por aí vai. E a gente tem as infecções fúngicas, que vão ser as infecções oportunistas, porque as nossas bactérias, elas nos protegem de infecções fúngicas, porque o fungo está no ar, o fungo também coloniza a nossa pele, então as nossas bactérias da nossa microbiota fazem essa defesa. E se eu destruir a microbiota natural minha, eu acabo perdendo essa defesa. E as outras interações que a gente pode ter de reação é a interação medicamentosa, que pode ser com anticoagulante, com antiácido, antihistamínico. Eu acho, assim, que isso aqui não precisa saber, gente, para prova de jeito nenhum. Mas, assim, para a vida é só vocês saberem que a rifampicina, que é para o tratamento da tuberculose, vai interagir com o anticoncepcional, então o anticoncepcional vai perder o efeito, e aí realmente não tem efeito nenhum você tomar anticoncepcional usando a rifampicina. E a gente pode ter fotossensibilidade, anafilaxia e insuficiência renal. Só que isso aqui também dificilmente, certo? Tanto na vida real quanto para a prova dificilmente vai cair. E os mecanismos de resistência mesmo, que podem ser resistência natural da bactéria, ou seja, ela nasceu com essa resistência, ou que pode ser adquirida ao decorrer da vida da bactéria, são a herança genética, que já está no gene dela, ela pode nascer com a ausência de algum receptor onde o antibiótico iria se ligar, ou pode ser algum mecanismo que impede que o antibiótico se ligue àquele receptor, ou que impede a ação da droga, né? Eu vou falar mais para frente para vocês sobre inativação enzimática, bomba de fluxo, que realmente isso aqui ela disse que vai cobrar na prova, e que faz parte dessa resistência natural da bactéria. E a resistência adquirida é que a bactéria pode sofrer alguma mutação que deixa ela mais resistente ao antibiótico, ou pode ser uma resistência transferível, né? A gente tem o plasmídio da bactéria, que é como se fosse um flagelozinho que vai transmitir informações para as outras quando ela se replica, e por aí vai. Ou bacteriógrafo, que é quando, tipo, a bactéria é fagocitada e aí ela pega algumas informações e consegue ficar mais resistente. Mas isso aqui também não vai cair para vocês. A resistência que ela pediu para a gente focar foram essas daqui, que são 4, mas na aula para vocês ela só falou de 3. E pelas provas passadas que eu olhei de uns 5 semestres para trás, é só essas 3 aqui que está caindo, tá? Então, isso aqui vocês têm que saber muito bem, porque tem questão sobre isso, tá? Então, os 3 principais mecanismos, tá? Inativação enzimática. Aqui a gente consegue identificar pelo nome. Tudo que terminar em ases são enzimas. Então, elas vão degradar um antibiótico. Então, se eu tenho penicilases, eu vou degradar quem? A penicilina. Tudo que for de penicilina, eu vou degradar. A amoxicilina vai ser degradada por essa classe aqui de enzimas. Aí a gente tem as beta-lactamases de espectro estendido. Mesma coisa, é uma enzima que vai degradar os beta-lactâmicos. Quem são os beta-lactâmicos? Os que agem na parede. Então, penicilina, cefalosporina, carbapenêmicos, tudo vão ser degradados por essa enzima, certo? E as carbapenemases, elas também vão degradar os carbapenêmicos, que são quem? São antibióticos que agem na parede. Só que essa daqui eu coloquei em vermelho, por quê? É um mecanismo de resistência muito importante, porque os carbapenêmicos, eles foram criados quando nem a penicilina funciona e nem as cefalosporinas. Então, são para casos de doenças que a pessoa já está no hospital, já tentou usar penicilina, já tentou usar cefalosporina e não funcionou. Então, os carbapenêmicos são medicações endovenosas que você tem que administrar na veia e que você toma por um longo período de tempo. E aí, essa bactéria aqui, que vai ser a Klebsiella pneumoniae, ela é uma bactéria bem forte e que tem resistência a esse antibiótico, que já é um antibiótico muito forte. E aí vocês vão saber por aqui. Carbapenemases, termina em ases, é uma enzima e vai agir nos carbapenêmicos. Tudo bem?
E esse outro aqui é o cromossômico induzível, que aí tem esse grupo de proteínas. Só que desse grupo aqui, eu acho que se vocês lembrarem do Enterobacter e do Proteus, já serve, porque são as bactérias assim, mais prevalentes que causam doença, certo? Mas desse quadrado todo aqui, esses 3 primeiros já tá de bom tamanho. Penicilases, beta-lactamase de espectro estendido. Geralmente ela coloca a sigla e coloca também o nome, gente. Então não precisa decorar a sigla. E as carbapenemases, que vão agir nos carbapenêmicos, certo? Que é merapenem, ertapenem. E lembrar que é a Klebsiella pneumoniae que tem, certo? O outro tipo de resistência bacteriana é a bomba de efluxo, certo? Isso daqui tem que saber porque já caiu muitas questões, até mesmo questão repetida, ela cobra muito. Que é o quê? A bomba de efluxo é uma bomba que vai jogar o antibiótico para fora da célula. Então, o antibiótico entrou na célula, a bomba pega e joga ele para fora, certo? Pelo nome mesmo a gente já vê. O fluxo é o fluxo que está seguindo o fluxo, né? E aí o efluxo é o contrário do fluxo. Então, se o antibiótico vai entrar dentro da célula, o efluxo simplesmente joga o antibiótico para fora. E aí é só pensar que ela vai agir em antibióticos que fazem funções dentro das células, né? O aminoglicosídeo, ele é um antibiótico que ele atua no quê? Na síntese proteica, fazendo o quê? Produzindo proteínas erradas dentro da bactéria. Então, quando eu faço isso, eu paro ali a atividade da bactéria porque eu dou um erro na bactéria, produzir uma proteína errada e ela morre, certo? Então, ela tem que estar dentro da célula para gerar isso daí. E a fluoquinolona é uma bactéria que vai agir no DNA, e o DNA está dentro da célula, é intracelular. Então, eu tenho que entrar dentro da célula para conseguir fazer a atividade da fluoquinolona. Então, são mecanismos de resistência específicos para esse tipo de antibiótico. Tem mais uma pessoa que quer entrar, gente. Tem uma menina que quer perguntar. Pode perguntar. Tá, eu vou esperar aqui ela não tá ouvindo. Depois qualquer pessoa pode perguntar, gente. E aí, o outro mecanismo de resistência que a gente tem é a modificação do alvo do antibiótico. Eu posso alterar o prepulsor da parede celular, certo? E aí, esse mecanismo de resistência aqui, ele é específico para a vancomicina. E aí, como é que vocês vão lembrar disso, certo? Quando a gente fala de mecanismo de ação na parede, vocês lembram que tem beta-lactâmicos, que é penicilina, cefalosporina, carbapenêmicos, e a gente também tem outro, que são os glicopeptídeos, né? Que entravam com comicina. E aí os dois agem na parede, tanto o beta-lactâmico como o glicopeptídeo. E aí qual é a diferença deles dois? Vocês já param para pensar? A única diferença deles dois é que criaram os beta-lactâmicos, né? A penicilina foi o primeiro antibiótico, mas aí a penicilina não funcionou. E aí criaram os glicopeptídeos. Por quê? Os glicopeptídeos, eles agem na parede, mas por um mecanismo diferente. Eles vão agir no prepulsor da parede. Então, quando eu falo que eu tenho uma alteração no prepulsor da parede, é uma resistência específica para o glicopeptídeo, que é quem? A vancomicina. Então, toda vida que falar em resistência por alteração do prepulsor da parede, é uma resistência específica para a vancomicina, que é um glicopeptídeo, tá? Eu posso também ter um número ou afinidade das proteínas ligadoras de penicilina modificados, ou seja, eu posso diminuir o meu número e posso diminuir a afinidade do antibiótico por essas proteínas. Essas proteínas são quem? São as proteínas que formam a parede. Quem é que age na parede? Beta-lactamásicos. E quem está dentro dos beta-lactamásicos? As penicilinas, cefalosporinas. Então, aqui, vocês podem até associar. Quando eu falar de alteração do prepulsor, de parede, né, na parede, então só pode ser duas coisas. Pode ser beta-lactamásico ou pode ser glicopeptídeo, tá? Se é alteração de prepulsor, é glicopeptídeo. Se eu falo de proteína ligadora de penicilina, que é a PBP, eu estou falando de beta-lactâmico, certo? Eu também posso ter uma modificação no alvo da enzima. Então, eu posso ter uma mutação nesse alvo. E eu falei que toda vida que falar em enzima, a gente está se referindo ao mecanismo de ação do ácido fólico, tá? Então, é um mecanismo de ação daqueles antibióticos que são sulfametazina, são os antibióticos que vão ter resistência por alteração na enzima. E quando eu tenho modificação ou ausência das proteínas ribossomais, é mais um mecanismo de resistência para aqueles antibióticos que agem no RNA, que agem na proteína, então já é uma resistência para outra classe, certo?
Daqui, o que eu acho que vocês têm que saber para a prova, que sempre cai, tá? É inativação enzimática e bomba de efluxo. Bomba de efluxo cai demais. Então, vocês têm que decorar aqui que aminoglicosídeo, fluoquinolona e macrolídeo. Aí, tomem cuidado só aqui, porque tem questões passadas que ela coloca quinolona, que o mecanismo de resistência para quinolona é a bomba de efluxo, mas não é. É para fluoquinolona, certo? A fluoquinolona, ela é uma quinolona de segunda e terceira geração, certo? O mecanismo de resistência é para as fluoquinolonas. As quinolonas não têm mecanismo de resistência. E aí aqui eu coloquei, tem as imagens no slide da Alana, certo? Essa da bomba de efluxo só tem essas duas, então assim, saibam essas duas aqui porque elas caem demais. As outras, né, que é de inativação enzimática, essas três aqui já tá de bom tamanho para vocês saberem. E a modificação do alvo, é bom vocês saberem da vancomicina, porque também cai, e saberem a bactéria, que é o Enterococo faecium, que também cai nas provas anteriores, já caiu. Pronto, isso aqui do uso racional, ela falou que também não ia cobrar. Isso aqui também é bem óbvio, gente. É tipo assim, chegou uma pessoa doente, você vai identificar se é infecção bacteriana ou viral. Como? Pelo quadro clínico. Se tem uma febre muito alta, um quadro clínico que já dura muitos dias, se tem um catarro que é esverdeado, amarelo, é mais bacteriana. Agora, se for uma coisa mais viral, você pode ter febre, mas é uma febre mais baixa, não tão alta, que dura pouco tempo, questão de uma semana, e a pessoa já começa a melhorar sozinha, tá? Mas aí, beleza, você acha que é infecção bacteriana, o que é que você faz? Você identifica o agente. Se identificar o agente como? Pode olhar a epidemiologia do que está aparecendo mais naquela região, pelo período do ano, ou pode simplesmente fazer a cultura para identificar especificamente qual é o agente. E aí avaliar contraindicações. A pessoa pode tomar qualquer antibiótico, é uma grávida, é um idoso, é uma criança, é isso. Avaliar a necessidade de um amplo espectro. Por quê? A gente sempre opta por dar para o paciente o que tem menos efeito colateral, o que não é tão forte, mas que resolve o problema do paciente. Então é isso. Eu preciso dar um antibiótico que seja super forte, que pegue muitas bactérias, eu posso dar uma amoxicilina com clavulonato, que é o clavulin, que todo mundo já tomou na vida. Então tem que pensar nisso. Observar se é preciso associar, ou seja, eu preciso dar um antibiótico, eu preciso dar dois, eu preciso dar três. Isso depende do quadro clínico da pessoa. Decidir a via de administração. É melhor eu dar um antibiótico oral, um antibiótico intravenoso, um antibiótico intramuscular, que também depende do quadro. Então, isso aqui é importante. E avaliar a necessidade da troca. Então, se eu fiz a cultura e eu estava dando um antibiótico que era só para gram positivos, e na cultura deu um antibiótico gram negativo, eu vou ter que trocar o antibiótico que eu estava dando, certo? E decidir se o tratamento vai ser em casa ou no hospital. Por quê? Tem antibióticos que são endovenosos. Então, eu preciso decidir se eu vou dar um antibiótico oral, endovenoso ou intramuscular. E decidir o tempo também, porque dependendo do tempo, eu posso criar uma resistência. Se eu prescrevi para a pessoa tomar 7 dias, ela tomou 5, e no quinto ela estava melhor e parou de tomar, eu posso deixar aquela bactéria resistente. E agora, o máximo que eu coloquei nessas questões foram, assim, provas passadas, tá? E estão muito associadas com a minha aula, essas questões aqui, que é os mecanismos de resistência. E aí, tem uma que não é de mecanismo de resistência, mas eu achei muito legal colocar, porque o padrão das questões da Alana está sendo, tipo, 2 questões média fáceis e uma questãozinha mais difícil, certo? E aí, a última questão, eu achei uma questão meio dificilzinha, meio complicado com as casquinhas de banana, e aí eu coloquei para lembrar vocês, tá? Mas aí, se alguém quiser as questões passadas, eu tirei print de todas as questões aí que eu fui olhando, certo? Coloquei só as que estão relacionadas com a minha aula, mas se alguém quiser, podem me pedir, falem com a líder de vocês, que eu mando pelo WhatsApp, ou se alguém tiver meu número também pode dar, não tem problema nenhum, gente, que eu passo, tá? E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida dessas questões, ou da própria aula, minha ou do Fernandes, podem mandar dúvidas também, certo? E aí, tipo, vocês podem ler e coloquem no chat o que, é que vocês acham, que depois eu passo. É só uma pergunta, rapidinho. Tu pode só repetir mais uma vez, como que o fármaco ele vai impedir a bomba de fluxo? Porque eu fico meio ruim pra mim essa parte. Ó, a bomba de efluxo é assim. Na verdade, você vai ter que usar um fármaco que não interaja com ela, porque a bomba de efluxo ela é uma resistência da bactéria. Então é assim. Ela está presente principalmente para esses antibióticos aqui, ó. É uma resistência que foi criada justamente para macrolídeos, aminoglicosídeos e fluoquinolonas.
Porque são antibióticos que eles precisam entrar dentro da célula para matar a bactéria. Por quê? O macrolídeo, ele não vai agir bloqueando a síntese proteica. Então, para eu bloquear a síntese proteica, que a proteína não precisa do RNA mensageiro, então eu preciso entrar dentro da célula para bloquear essa síntese proteica. Então, o mecanismo de resistência que as bactérias criaram foi o quê? Não deixar esse macrolídeo ficar dentro da célula. Ele até consegue entrar, mas aí a bactéria pega e joga ele para fora. Aí o aminoglicosídeo é a mesma coisa. Ele produz proteínas erradas. E aí, como é que eu vou produzir essas proteínas erradas? Eu preciso entrar dentro da bactéria, ir lá para o processo de RNA, mensageiro, RNA ribossômico e tudo para gerar a proteína. E aí, para isso, eu preciso estar dentro da célula. Então, o que é que a bactéria faz? O aminoglicosídeo entrou. Ela faz o quê? Joga o aminoglicosídeo para fora, para que ele não consiga destruir a bactéria. E a fluoquinolona, ela age no DNA. O DNA é intracelular. Então, eu preciso entrar dentro da célula. E aí, para a bactéria não morrer, o que ela faz? Ela joga a fluoquinolona para fora. E aí, como é que você resolve isso? Você não pode usar nem aminoglicosídeo, nem fluoquinolona, nem macrolídeo. Você vai usar outra classe de antibióticos que haja em outra coisa que seja fora da célula. Porque tudo que for dentro da célula aqui, ela vai jogar para fora, entendeu? Então, você pode usar um antibiótico que age na parede, um antibiótico que age na membrana celular, certo? Até aqui, ó, são bactérias gram-negativas que têm essa resistência. E aí, gram-negativos, a gente usa o quê? A gente pode usar antibióticos que agem na membrana plasmática, porque a membrana plasmática deles não é mais externa. Então, se eu dissolver aquela membrana plasmática, ele morre. Deu para entender? Deu sim, obrigada. De nada. Gente, algumas dessas questões eu coloquei, tipo assim, a correção eu mesma fazendo, tá? Mas se vocês não tiverem entendido, podem me falar que eu explico qualquer item. E nas questões mais da frente, não tem mais a minha correção na caneta, porque a minha caneta quebrou, gente. E aí, eu tô sem caneta. Mas eu vou explicar para vocês na voz, se alguém tiver dúvida, tá? Alguém ficou com dúvida nessa? Não. E essa daqui? Alguém chutar alguma ou posso passar? Tu pode responder. Essa daqui? Ok. A tetraciclina, eu coloquei até mais para frente, a imagenzinha eu vou logo para frente para explicar para vocês. A tetraciclina, ela faz parte daquele antibiótico que vai agir na síntese proteica, junto com o macrolídeo, tá? E aí, é frequentemente associada a quais mecanismos? Como ela age na síntese proteica, ela tem que estar dentro da célula para gerar alguma alteração. E aí, o que a bactéria fez para resistir a esses antibióticos que tem que estar dentro da célula? Ela criou uma bomba de efluxo, expressão de efluxo de fármacos. Então, o fármaco, ele entra dentro da célula. Só que para ele gerar uma proteína errada, para ele bloquear a proteína, ele tem que ficar dentro da célula. E aí a bactéria fez o quê? Jogou ele para fora, com a bomba de efluxo. Então, esse é um mecanismo de resistência para esse tipo de fármaco, dessa classe de síntese proteica, que precisa estar dentro da célula para conseguir destruir a bactéria. Essas outras opções, o que acontece? Modificação da enzima topoimerase. Isso aqui é alguma coisa de biologia celular, que é RNA, DNA, que faz a transcrição. Então, não tem nada a ver, gente. Alteração da permeabilidade da membrana celular. São os que agem na parede. E aí eu falei para vocês, né? Os que agem na parede só tem os antibióticos que agem na parede, a polimixina e todo o resto é antifúngico. Então, ela não vai cobrar para vocês. Então, não tem nada a ver com tetraciclina nem com macrolídeo. E aí, produção de beta-lactamase. Beta-lactamase está relacionado com a parede celular. É só vocês lembrarem que os que agem na parede são os antibióticos beta-lactâmicos, certo? E a inativação enzimática são para antibióticos que vão agir em enzimas, tipo as sulfonamidas, ou inativação enzimática também serve para as
penicilases. Então, tudo que terminar em lases, penicilases, carbapenemases, é que vão ter essa capacidade de inativação enzimática. Então, aqui é mais para a parede celular, essa inativação enzimática, e mais para os que agem no ácido fólico, que são as sulfonamidas. Deu para entender? Deu. Eu vou passar, e aí, se alguém não tiver entendido alguma opção, né, alguma letra, vocês avisam. Alguém ficou com dúvida nessa? Não. Então, essa daqui eu acho que não tem mais a minha canetinha escrita. Então, se alguém tiver dúvida, falem logo que eu explico aqui. Tu pode explicar a 22, por favor? A 22. Essa daqui. Tu tem algum item ou tu quer que eu explique toda? Se puder explicar toda mesmo. Explica. Obrigado. Então, ele fala aqui que o paciente tem um quadro de tosse, febre, uma febre bem alta, e tem cores esverdeadas. Então, aqui você já dá uma ligada que é infecção bacteriana. Foi prescrito para ele amoxicilina, que é o quê? É um antibiótico que age na parede e que pertence às penicilinas, certo? É da classe das penicilinas. Show. Aí aqui é mais enrolação mesmo. E aí ela fala aqui que ele tem uma otite no ouvido, certo? E aí as bactérias que mais causam otite no ouvido são essas três aqui. Ela já deu para vocês. E aí ela mostrou o mecanismo de resistência dessas bactérias, certo? Todos esses mecanismos aqui, ó, é a alteração na proteína ligadora de penicilase, que é aquela sigla lá, PBP, que eu falei para vocês. Essa alteração aqui é um mecanismo de resistência para os que agem na parede celular. Aí, as beta-lactamases são enzimas que são justamente para antibióticos que agem na parede. E aqui também são para antibióticos que agem na parede, as beta-lactamases, certo? E aí, aqui, na primeira opção, ele fala que ele continua com a amoxicilina, né, que foi um dos remédios prescritos para ele, que pertence à classe das penicilinas, ou seja, vai continuar agindo na parede celular, mas ele adiciona o clavulonato ou o Subactam. Fernandes deve ter falado para vocês que esses medicamentos que agem na parede, a gente pode resolver o mecanismo de resistência utilizando ácido clavulônico, que é o clavulonato, ou o Subactam, porque eles acabam com a enzima que degrada o antibiótico. Show? Então, se eu der amoxicilina com clavulonato, essas enzimas aqui, eu destruo todas elas, certo? Então, 90% das vezes vai funcionar. Tanto que quando a gente toma o clavulin, é amoxicilina mais clavulonato, que vende com o nomezinho de clavulin. Porque se você tomar só amoxicilina ou a amoxicilina sem o ácido clavulônico, geralmente não funciona hoje em dia, porque a maioria das bactérias já tem esses mecanismos de resistência, certo? E aí aqui de novo, né? Ele fala da penicilina com ácido clavulônico, só que ele fala que você tem que evitar o uso desses outros medicamentos. Isso daqui não é verdade, gente. Tipo assim, se eu utilizei a amoxicilina, né, com ácido clavulônico que não funcionou, ou ele já tinha tomado aqui e não funcionou, você parte para outra classe, certo? Não tem problema nenhum. E aí, a outra letra é: deve suspender o tratamento solicitando um antibiograma devido à gravidade? Não. Toda vida que tiver um caso de infecção bacteriana e você vai fazer uma cultura, você continua o tratamento independentemente da cultura, porque a cultura demora a sair. Então, você não vai deixar a pessoa sem tratamento, com febre, esperando a cultura sair, certo? Aí a cultura saiu, você está dando um antibiótico errado, é uma bactéria que é resistente àquele antibiótico, aí você muda. Mas se a pessoa está esperando a cultura, você continua com o tratamento empírico. E aí o paciente apresenta claramente uma infecção viral. Não, que é claramente infecção bacteriana. E deve-se mudar a prescrição para cetaconazol e Subactam. Tudo que terminar em nazol é antifúngico. Então, já exclui. Terminou em cetaconazol, fluconazol, já exclui.
Deu para entender? Perfeito, muito obrigado. Nada. Eu vou passar, aí se alguém tiver dúvida, avisem aí. Tá meio ruim a imagem, gente, mas é porque, como a minha caneta quebrou, os prints ficaram horríveis. Tem que ficar cortando a imagem. Alguém tem alguma dúvida nessa? Não, tudo ok. Show, vou passar. Acho que... Eu queria saber, só que repetisse a parte da vancomicina. Eu saberia a resposta, mas queria entender a da vancomicina, como é que é. Essa aqui é a mesma questão, tá, gente? Aqui tá na frente. Aí eu vou botar essa daqui só porque tá melhor de ver. Mas é a mesma questão, só que em provas diferentes eu coloquei para vocês verem como cai isso daqui. Realmente ela gosta de cobrar. Ó, ele fala que a resistência da vancomicina, que é o glicopeptídeo, no tratamento em couro-coco é devido a uma modificação na unidade de formação do peptídeo glicano da parede celular. Tudo bem, né? Vamos deixar aí em off. Se você não souber, deixar em off. Aí vamos para a próxima, né? A resistência dos análogos à tetraciclina e a outros beta-lactâmicos. A tetraciclina não é um beta-lactâmico, mas vamos continuar, né? É produzida por ativação do antibiótico pela beta-lactamase. Como ela não é um beta-lactâmico, ela não age na parede, certo? Ela age na síntese proteica, então não tem nada a ver isso aqui. A resistência à sulfonamida está relacionada com a mutação na proteína? Não. A sulfonamida faz parte dos PABAs, né? Que é tudo de sulfa. Então não é proteína, é enzima. E a resistência à quinolona é produzida por um influxo de antibiótico pela bactéria? Não. A quinolona, né, como eu falei, é a pegadinha dela. A resistência é para fluoquinolona e não para quinolona. Então tem que tomar cuidado com isso aqui. E a resistência à rifampicina pode acontecer em consequência das mutações que modificam as proteínas ligadoras de penicilina? Não, porque a rifampicina, ela age no RNA, tanto que é R de RNA, certo? E aí a letra a resistência à vancomicina, eu falei, né? A diferença dela para o beta-lactâmico é que justamente ela age no prepulsor da parede celular. Ela não age na parede celular em si. Porque os que agem na parede celular são os beta-lactâmicos. A vancomicina, ela age no prepulsor da parede. Então, a resistência para ela é justamente essa modificação nesse prepulsor. Deu para entender? Se não tiver dado para entender, eu explico de novo, gente. Não tem problema, não. Eu vou passar para a próxima, por enquanto. Mas se a menina que fez a pergunta não tiver entendido, eu explico de novo. Eu vou passar, porque vocês já estão cansados, né? Alguém tem alguma dúvida nessa? Tu pode fazê-lo, por favor. Posso. Ele fala aqui, né, que escolha a alternativa correta sobre a farmacoterapia das doenças infecciosas. Então, entre as estratégias para reduzir a resistência microbiana está a redução do prazo de uso. Não, certo? Não tem nada a ver isso daqui. O que causa a resistência antimicrobiana, né? A resistência ao antibiótico é justamente as pessoas tomarem no tempo errado. O médico prescreve 7 dias, a pessoa toma 5. E aí, isso aqui não tem nada a ver. Inclusive, se você usar por pouco tempo infecções mais graves, aí que é ruim mesmo, porque infecções mais graves de bactérias, a gente toma antibiótico endovenoso por 20 dias até. E aqui o ácido clavilônico funciona como substrato para algumas beta-lactamases. A associação da amoxicilina oferece boa cobertura para infecções adquiridas na comunidade, causadas por gram-positivos, bacilos gram-negativos e anaeróbicos? Não, tá? Essa combinação de amoxicilina com ácido clavilônico é muito utilizada e serve para muitas bactérias, mas para bactérias anaeróbicas e bactérias gram-negativas não surte tanto efeito, porque como ela age na parede,
o que é melhor é para gram-positivo, porque a parede do gram-positivo é mais externa. Então, ela age muito melhor nos gram-positivos e nos anaeróbicos não vai surtir efeito nenhum. Então, não serve para tudo isso aí, não. E os carbapenêmicos impedem a síntese de RNA mensageiro atuando como bacteriostáticos? Não, certo? Quando você age no RNA mensageiro, você já atua como bactericida. Então, você realmente mata a bactéria. E outra coisa, os carbapenêmicos, eles agem na parede. O único que age no RNA mensageiro, né, é a rifampicina, que é RNA mensageiro. As tetraciclinas inibem a síntese proteica bacteriana ao chegar na subunidade ribossomal e possuem indicação de doenças sexualmente transmissíveis induzidas por clamídia? Sim. Tanto as tetraciclinas quanto os macrolídeos, eles vão ser uma classe de antibióticos que age bloqueando a produção de proteínas, e aí eles agem como bacteriostáticos. Então, para regiões em que eu tenho uma microbiota muito colonizada, que é o TGI, o TGU e a pele, eu uso bacteriostáticos, que é o caso das tetraciclinas e do macrolídeo. Então, quando falar em clamídia, que é justamente doenças sexualmente transmissíveis, infecções urinárias, a gente vai usar esses bacteriostáticos, que é a tetraciclina e o macrolídeo. E aí a tetraciclina possui uso seguro na gravidez? Não. Por quê? Porque a tetraciclina, ela vai justamente bloquear a produção de algumas proteínas. Então, assim, pode ser que alguma proteína seja da nossa célula também. Então, vai dar problema, certo? E aí eu coloquei essa tabelinha aqui, que ajuda mais... Oi. Poderia explicar de novo essa questão das tetraciclinas com o TGU, os tratos? Pronto. Eu vou explicar justamente nessa tabelinha, porque é melhor. Ó, aqui a gente tem os que atuam a síntese proteica. Se eu só bloquear a síntese proteica, eu só bloqueei a produção de uma proteína, certo? Então eu deixei a bactéria lá, nem matei ela e também nem ataquei ela, eu só deixei ela lá neutra, porque eu estou bloqueando a produção da proteína dela, certo? Então eu vou atuar como bacteriostático. E aí o que ela mais cobra de vocês, né, é o macrolídeo e a tetraciclina. Aí o que é que acontece? Quando eu faço isso, eu vou atuar como bacteriostático, então eu não mato as bactérias. Se eu desse um desse daqui, que é bactericida, eu simplesmente mataria a bactéria. Só que o que é que acontece? Quando eu tenho a nossa microbiota, se eu matar a nossa microbiota, eu acabo ficando suscetíveis a outras coisas, a outras infecções e a outras bactérias patógenas do ambiente externo, certo? Aí, quando eu dou esses bacteriostáticos, eu não altero a minha microbiota, porque eu não matei bactéria nenhuma. Então, regiões em que eu tenho muitas bactérias boas, que é o quê? O nosso TGI, que é o intestino, o estômago, eu tenho muitas bactérias que estão ali colonizando e que não estão me fazendo mal nenhum, estão me fazendo só bem, certo? A pele, na nossa pele a gente tem uma camada, né, de bactérias e tudo que protege contra infecções fúngicas no trato geniturinário. A gente tem, né, um exemplo muito bom é que as mulheres sabem que não pode ficar usando roupa molhada muito tempo, porque pode dar infecção e tudo, principalmente infecção fúngica. Então, quem é que protege contra os fungos? São as bactérias. Se eu usar um antibiótico bactericida que vai matar essas bactérias, eu vou matar a minha microbiota também. Então, eu perco a minha defesa. Então, toda vez que for uma infecção em algum lugar que eu tenho uma microbiota muito abundante, como a pele, o trato geniturinário, que é infecção urinária, clamídia, como ele falou, que é doença sexualmente transmissível, eu dou preferência para bacteriostáticos, porque eu não mato a minha microbiota. Show? Ei, Ana Clara, deixa eu te perguntar. O Fernando estava comentando, ele estava fazendo uma questão, e na questão comentava sobre os aminoglicosídeos. Aí eu perguntei se sempre quando a gente vê essa palavra aminoglicosídeo, já relacionar com tetraciclina. Mas nessa tabela eu tô vendo que parece ser coisa diferente, né? Não, Apesar de é porque, por exemplo, a Alana até falou na aula de vocês que a tetraciclina, ela age no 30S, assim como o aminoglicosídeo, certo? E aí ela falou até assim, geralmente os que agem no 30S são bactericidas, então eles matam mesmo, com exceção da tetraciclina. Então, a tetraciclina, mesmo ela sendo 30S, ela é uma exceção. E aí, assim, eu uso esse macete, eu não sei se vai servir para vocês, mas é que tetraciclina começa com 3. É T de 3, aí 30S. Mas lembrar que ela é a única exceção do 30S. Porque mesmo ela sendo 30S, ela vai ser bacteriostático. Diferente do outro, né, que é bactericida. show. E também em relação à clamídia.
por exemplo, a tetraciclina e o macrolide vão agir, né, nela, sendo que a diferença de um para o outro é que a tetraciclina é amplo espectro e o macrolídeo é mais direto, é isso? Eu não sei isso daí, ó. Eu posso olhar para te falar, mas eu não sei. Pois é, porque o Fernando também comentou isso para resolver a questão, porque, na verdade, falando de clamídia, relaciona muito porque vai que a mulher tá grávida e tal, mas ele falou, tinha nos itens, tipo, a minha tava com clamídia, aí tinha tetraciclina e tinha macrolídeo. E aí ele disse que a resposta certa seria macrolídeo, por ele ter uma ação mais direta. Aí, tipo, na conduta, preferir um fármaco que tem uma ação mais direta do que um de amplo espectro de forma inicial. Ele explicou desse jeito. Não, então, show. Então é isso mesmo. É isso, né? Beleza. Isso. Então é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem mandar no WhatsApp. Da T1, né? A líder tem o meu número e também a Raquel tem o meu número da T1. E da T2, a líder de vocês tem meu número, também podem pedir, não tem problema nenhum em mandar. E tem o Instagram também da monitoria, que tem o meu Instagram lá, podem mandar dúvidas. E se alguém quiser as questões, que eu baixo print de todas as questões passadas, né? De vários semestres, eu posso mandar, tá? Mas é print só de fisiofármaco, gente. E é isso, gente. Bom final de semana para vocês e bons estudos.